Olá, tudo bem? Você está novamente no Cantinho do Obreiro. Eu sou o pastor Valdeci. Nós estamos trabalhando a série A Depressão e a Bíblia. E hoje nós vamos estar entrando no assunto Bíblia, né? Vimos alguns pontos sobre a depressão entre adolescentes, jovens, homens, mulheres. E hoje nós estaremos entrando já em personagens bíblicos que tiveram problemas com depressão. E o primeiro personagem que nós iremos estudar hoje é Elias. Mas será que Elias teve depressão? Né? Então nós iremos ver. Você pode nos acompanhar no capítulo 1, capítulo 9 de 1 Reis, capítulo 19 de 1 Reis, a partir do versículo 1. Então você pode nos acompanhar nesse capítulo, tá? E você pode estar se perguntando muita coisa. E a Bíblia fala de depressão? Tem depressão na Bíblia? A palavra depressão na Bíblia? Não, não tem. Mas a depressão ela é uma tristeza profunda, é uma tristeza que você não sabe identificar, né? Um medo, é algo assim, né? Então, nós iremos ver isso no contexto bíblico, tá certo? Podemos ver em alguns salmos, né? A Bíblia fala, no Salmo 18, por exemplo, no versículo 4, o salmista diz assim: tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram, né? Ele ficou extremamente, foi uma tristeza de morte, né? Ele usa o termo torrentes, né? De impiedade me assombraram. Salmista, no Salmo 119, versículo 28, ele também vai falar algo assim. Ele diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. E aqui ele busca ajuda no Senhor. Jeremias, no capítulo 8, versículo 18, ele vai dizer: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. São os termos que Jeremias usa em Provérbios, né? Salomão ele vai dizer que o coração alegre é um bom remédio, enquanto a tristeza faz secar até os ossos, né? É profundo isso. No Salmo 31, versículo 9, o texto ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. É algo que está consumindo o salmista por dentro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ao mesmo tempo que nós vemos esses textos que falam de tristezas profundas, nós estamos vendo também o Socorro Pedro falando sobre isso. E Elias é um caso clássico na Bíblia. O texto do capítulo 19, Elias estava num momento depressivo, fugindo com medo das ameaças de uma mulher, né? Desejando a morte de Elias. E vamos ver que no capítulo anterior, no capítulo 18, Elias havia enfrentado 450 profetas de Baal. E agora ele estava com medo da ameaça de uma única mulher. Um contraste aqui entre coragem e medo. A sua fuga acontece depois que ele foi ameaçado de morte. Mas a fuga o leva a ver a morte como solução para o seu medo, para o seu problema. E é o que muita gente que entra num processo de tristeza profunda, de que não sabe de onde é que vem essa tristeza, acha que a solução está na morte. No versículo 3, de 3 a 5 do capítulo 19, nós vamos ler o seguinte texto. Ele diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Ele chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele diz: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu.
Vemos Elias num processo depressivo. O passo a passo primeiro ele foge, depois ele senta, né? Ele vai estar ali orando, falando com Deus, pedindo a morte. Ele deita, ele dorme. É assim que acontece. Os depressivos, eles querem sempre se afastar, querem dormir, querem sumir, né? Mas nós vamos ver os passos da restauração. Você vai ler o capítulo, peço a você que você lê o capítulo, é muito interessante. A restauração de Elias. Ele vai levantar-se, o Senhor vai colocar comida para ele, o anjo do Senhor chega e leva comida para ele. Ele vai fazer com que Elias caminhe, ele vai fazer com que Elias descanse, ele vai fazer com que Elias vá à sua presença, ele vá conversar com Deus. Com Elias foi assim. Ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminho de dia, sentou embaixo da árvore, orou pedindo a morte a Deus, depois dormiu. Mas o anjo do Senhor veio, tocou-lhe e disse: levanta-te, levanta-te e come. Havia ali um pão assado sobre brasas e água, e ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. E o anjo vai e diz, volta a tocar-lhe e diz: levanta-te, come, pois a viagem será muito longa, a viagem que tu tem que fazer será muito longa. E aí ele se levanta, ele come e bebe. E aí você vai ver que ele, fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. Interessante que Deus manda ele fazer o caminho de volta. E aí a missão dele agora é ungir reis e o seu substituto. E aí entra em cena Eliseu. Mas ele entra em cena, sabe quando? Quando Deus restaura Elias. Ele diz: levanta-te, come, te alimenta. Existe um encontro aí de Elias com Deus. E onde é que Deus vai tratar Elias? Deus vai tratar Elias não só falando com ele num alimento espiritual, numa intimidade, mas também tratando o corpo. Tratando o corpo. Tem pessoas que entram nesse processo que nem fazem uma coisa e nem outra. Nem se alimentam para fortalecer o seu corpo, o seu organismo. E nem falam com Deus. Nem buscam socorro a Deus. E nós sabemos que Deus, o Senhor, é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É Ele que tem preparado o alimento para nos fortalecer. E eu digo a você essa noite: corra para a presença de Deus. Busque a Deus. Assim como ele fez com Elias, ele pode fazer com você. Talvez as circunstâncias não sejam igual, mas talvez você tenha caminhado por um processo difícil e de repente Deus pode tomar-te na mão e levar-te. Talvez tu tenha que passar pelo mesmo caminho de volta, mas Deus vai estar contigo, vai estar te fortalecendo e você vai vencer. Creia, querido. Você é mais do que vencedor. Creia, querida, você é mais do que vencedora em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele que estende a mão, é Ele que estende o braço e levanta. É Ele que te fortalece. Creia, creia, o Senhor é contigo. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Assista os demais vídeos, nós vamos ter coisas maravilhosas aqui. Deixe o seu like, curta, faça o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Nos ajude a compartilhar essa palavra. Tem um ranking no YouTube que quanto mais você cresce, mais pessoas veem essa mensagem. Quantas pessoas não estão precisando ouvir isso? Essa noite, hoje, ou mesmo quando elas acessarem esse vídeo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.